A paz do Senhor, meus irmãos, nesta manhã que Deus abençoe poderosamente, mais um dia de abençoado, um dia que Deus nos permite estar na sua presença. Eu tenho uma palavra nesta manhã para todos, mas antes de tudo, não esqueça que você tem um compromisso com Deus, né? Todas as oportunidades que você tiver de fazer a obra de Deus, você pode fazer. Você compartilhar esses vídeos, dá o like, você que não inscreveu no canal, curtir os vídeos, é importante você curtir todos os vídeos, visualizar, ouvir a palavra, né? E se você quiser comentar, comente. É bom você comentar, os comentários ajudam, viu? E eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para você nesta manhã, como em outras manhãs que antecedeu, né? Que está em Malaquias capítulo 4, verso 6, que diz assim: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui foi o último versículo, a última palavra de Malaquias. E nós podemos ver que o profeta Malaquias, ele foi um profeta pós-exílio. Pós-exílio. Ele, Joel, o profeta Joel também, né? Então nós podemos ver que entre Malaquias e Mateus foi um período de 400 anos de silêncio. Deus não falou com a terra, Deus não falou com ninguém. Não usou profeta nem sacerdote, Deus calou, né? Deus só voltou a falar através de João Batista. E nós podemos ver que João Batista, ele era primo de Jesus. João Batista, ele era 6 meses mais velho do que Jesus. João Batista era filho de Zacarias, sua mãe chamava Isabel. E Jesus era filho de Maria e José. Na verdade, irmão, primo carnal de João. Quando João emancipou, que a emancipação dos judeus era com 30 anos, Jesus faltava 6 meses para emancipar. Então João tinha 6 meses mais velho que Jesus. Mas ambos emancipando, João Batista, ele começou a fazer um grande ministério. Nós podemos ver aqui no livro do profeta Isaías, olha bem o que Isaías disse: voz do que clama no deserto, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. João, ele era uma voz. João, ele pregava, ele falava incansavelmente do arrependimento. Porque aqui em Malaquias ele fala, né, onde eu li, termina o livro de Malaquias falando de maldição. Olha bem. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Até aqui termina com a palavra maldição. E levanta João Batista, pregando o arrependimento, cumprindo no capítulo 40, verso 3 do profeta Isaías. Isaías profetizou aproximadamente 700, 800 anos antes de Cristo, porque a data do Velho Testamento é aproximada. E também nós podemos ver que por que o batismo? João era João Batista. O Batista, por quê? Batizava. Mas o nome dele era João. Batista veio depois que ele começou a batizar, né? Ele foi chamado de João Batista por causa do batismo. Mas João significa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Graça divina. João começou a pregar. E nós vemos aqui no capítulo 3 de Mateus, verso 1, que diz: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque
porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Voz do que clama no deserto. Olha, o povo já sabe, conhecia fariseu, conhecia saduceu, conhecia sacerdote, e nunca viu um povo desse pregar no deserto. O ministério de João foi um ministério seleto, não teve um ministério. Quem se aproximou de João, mais ou menos, foi Elias, porque Elias, ele pregou no deserto. Ele era um profeta que ele usou muito o deserto. E nós podemos ver que João, ele entra no deserto. Como que o povo saía, ia no deserto? Areia quente, lugar difícil, porque o deserto que João ia não era um deserto que tinha muita areia. O deserto da Judéia era um deserto que não tinha muito aqueles planícies de areia. E o povo ia ouvir João. Por quê? João, quando ele começava a pregar, a voz dele começava a ecoar, o povo não suportava, o povo tinha que ir ouvir João. E nós vemos, e este João tinha na sua veste de pelos de camelo. Por quê? O calor do deserto era muito grande e ele usava uma roupa forte e um cinto de couro em torno dos seus lombos. E alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E esse povo tudo ia ter com João. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Antes de batizar, eles confessavam o pecado deles. Terminavam de confessar o pecado, João batizava eles. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, João dizia: raça de víboras, raça de cobras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus, da ira futura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não presumais a vós mesmo, dizendo: tenho por pai Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em verdade, em sua mão está a pá, e limpará a sua eira. Recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Quem é esse que aparece com a pá? Jesus. João está falando de Jesus. Ele limpará a eira, e a palha lhe lançar no fogo que nunca se apagará. Mas você coloca uma palha no fogo, ela não queima rápido. Um papel, ela não queima rápido. Por que ele produzia aqui que nunca se apagará? Porque a palha aqui significa pessoas que não dá ouvido à palavra de Deus. É como palha. E nós vemos que João, ele fala, né, de uma parte aqui muito interessante: limpará a eira, onde é malhado o trigo, e recolherá no celeiro o seu trigo. O trigo que ele vai recolherá no celeiro, a palavra aqui está recolherá. Esse trigo significa aqueles que fazem a vontade de Deus. E a palha significa aqueles que não fazem a vontade de Deus. O celeiro aqui significa o céu. Significa o repouso de Deus, o repouso de Cristo para aquele que é salvo. E nós podemos ver, irmãos, que João, né, aqui Mateus capítulo 11, verso 11 a 13. Olha o que Jesus diz: em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu algum maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus
é maior do que ele. Quem é o menor no reino dos céus? Uma criança. Uma criança. As crianças estavam indo até Jesus, os discípulos queriam impedir as crianças de ir até Jesus. Jesus: deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então veja aí, né? E aquele que se tornar o coração como o coração de uma criança, vai fazer parte do reino dos céus, entra lá no reino dos céus. Verso 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O reino dos céus é tomado pela força. Você tem que caminhar com força. Você tem que possuir o reino dos céus com muita garra. Porque o reino dos céus não é dado de graça. Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue lá na cruz do Calvário, mas nós temos que tomar esse reino pela força. Por quê? Porque dentro deste reino está o inimigo de Jesus, o inimigo de Deus e o nosso inimigo. Então nós estamos no campo minado, um campo de batalha minado. Um campo de batalha cheio de inimigos, invisível. Os inimigos invisíveis usam os inimigos visíveis de carne. E nós temos que vencer os dois. O espiritual e o de carne, que são seres humanos. Se nós temos os olhos abertos para o reino dos céus, nós podemos ver que nós temos esta garra, essa força para possuir o reino dos céus. Verso 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Todos os profetas e a lei foi até João. De João para frente, porque Jesus disse que de mulher não nasceu um maior do que João. E Jesus disse que aquele que fosse menor no reino dos céus era maior do que João. Nós vemos, irmãos, que o povo naquela época tinha um costume de batizar coisas. Eles compravam vasilhas, alguma coisa que eles compravam, eles iam na água e batizavam aquele copo, aquele prato, aquele talher, alguma coisa que eles compravam. Primeiro eles tinham que batizar, porque eles diziam que era virgem, não podia usar virgem, tinha que batizar. E João, ele já conhecia esse costume, ele já via esse costume no meio do povo. Aí ele começou a gritar. Ele começou a pregar no deserto da Judéia. Ele começou a pregar: vai vir um aí após mim, eu sou uma voz, eu sou um eco, arrependei-vos, arrependei dos vossos pecados, arrependei. E o povo ouvia essas vozes, ouvia a pregação de João, não suportava, tinha que ir lá onde João estava. Agora, se fosse hoje, você deixava de ir num congresso, você deixava de ir na igreja, você deixava de ir num lugar mais confortável e ouvir uma pessoa lá no deserto? Se nem na igreja o povo não quer ir? Você vai para o deserto, ouvir um homem pregando, gritando, vestido de pelo de camelo, com cinto de couro em torno dos seus lombos, comendo mel silvestre e gafanhoto? Mas a voz dele incomodava os corações, e o povo não suportava, e tinha que ir lá ouvir João, porque o Espírito Santo estava na vida de João. João estava ali preparando o caminho para Jesus. Ele era uma voz, ele era um eco no deserto. Ele batizava com água. Ele disse: eu batizo com água para o arrependimento, mas após mim vai vir um, que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eles iam até Jesus, até João, confessando os seus pecados. Primeiro eles confessavam todos os pecados, e depois eram batizados. Até que chegou o dia de ele dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Jesus. E Jesus, chegando até João, disse: João, me batiza. Senhor, eu não sou digno, eu que careço ser batizado por ti, vem tu a mim. João, deixa por enquanto, para cumprir a palavra, para cumprir as profecias. E João batizou Jesus. João teve um privilégio, que ele ouviu a voz de Deus. Ele viu o Espírito Santo em forma de pomba pousando sobre Jesus. Jesus era uma pessoa, o Espírito Santo era outra pessoa.
no símbolo de uma pomba. E a voz, o céu abriu e a voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me tenho prazer. Aparece essa voz de novo, essa palavra de novo, lá no capítulo 17 de Mateus, no Monte da Transfiguração. Jesus falou para Pedro: este é o meu filho amado, escutai-o. Então nós podemos ver aqui que o céu abre, João ouve a voz de Deus, João vê aquela pomba branca pousando sobre Jesus. E dali para frente, Jesus começou seu ministério no deserto também. Saiu do batismo e foi para o deserto, para ser tentado pelo diabo, 40 dias e 40 noites. E eu quero te dizer uma coisa: João foi um homem de deserto, Jesus também foi um homem de deserto. Mas primeiro Jesus, ele preparou 3 anos e meio, louvado seja o nome do Senhor, né? 3 anos e meio de ministério, 3 anos e meio de muita cura e libertação, ressurreição, né? E aqui Jesus faz uma grande obra, mas João foi o seu primo que abriu o caminho para ele e foi batizado por ele. Jesus foi batizado por João. E eu quero te dizer uma coisa: João não curou cego, não ressuscitou morto, não fez outro ministério a não ser gritar e pregar e batizar. O ministério de João é pregar e batizar as águas. Ele foi chamado só para isso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Que Deus te dê muita graça, muita vitória, no nome de Jesus. O ministério de João foi de pregação e batizando o povo, e eles confessando seus pecados, e ele pregando sobre o arrependimento. E nós podemos ver que a árvore aqui, o machado está posto no raiz das árvores, pessoas. O fogo queimará a palha que nunca se apagará, pessoas. E o trigo que vai ao celeiro, pessoas. O trigo significa os salvos, a palha significa os ímpios. O machado no pé das árvores, o machado no pé das pessoas, no pé de pessoas, é a palavra correta aqui, né? E nós podemos ver ali que machado é para cortar, é um corte, né? Mas eu creio nesta manhã que você não é cortado, nós não somos cortados, nós somos edificados pelo Espírito Santo, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu te agradeço nesta manhã por mais essa oportunidade, que o Senhor tem nos concedido de dar esta oportunidade para nós aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nesta manhã eu te peço para nos cercar com as tuas mãos poderosas e nos acolher pela tua misericórdia que dura de eternidade a eternidade. Meu Deus, guarda as nossas vidas na terra, esses restos de dias que restam para a igreja na terra, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, meu Deus. Em nome de Jesus, a tua misericórdia na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, no sangue de Jesus nos cobre e nos dá vitória, para nós vencer vencendo e sendo vencedores em nome de Jesus. Amém.